Fala galera, belezinha? Então, o vídeo de hoje é a respeito sobre de como você começar a investir. E você não precisa ficar rico, você não precisa ficar milionário para começar a investir. Na verdade, você pode começar de pouco, algo tranquilo. Não é tão complexo como parece, porque as pessoas gostam de mascarar e fantasiar de que o mundo dos investimentos ele é super complexo, aquele monte de número, aquele monte de gráfico subindo e descendo, e na verdade não é assim. O mundo do investimento, ele tem que estudar, ele tem as suas particularidades, porém, é muito importante você entender que é possível começar pequeno e ir crescendo aos poucos, de pouco em pouco. Mas uma coisa importante antes de começarmos o vídeo daqui. O mais importante, na verdade, é você entender que se você não está investindo e não está gerando essa autodefesa contra o sistema, porque investir é uma autodefesa contra a inflação, é uma autodefesa contra os grandes bancos, cartões de crédito e até mesmo aqueles gurus que eles vendem a ideia de como ficar rico fácil, de como fazer dinheiro fácil. A gente não pode endeusar o dinheiro como muitas pessoas fazem, né? Eu só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Não. O dinheiro ele é um facilitador, ele tem a sua importância, ele é fundamental, mas a gente tem que saber entender alguns fundamentos principais para começar a fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Como? Através dos famosos juros compostos. O dinheiro é um facilitador. E a gente pega esse facilitador e coloca ele em certos pontos, certas aplicações e faz com que ele trabalhe para a gente, gerando pequenos juros compostos que ao decorrer do tempo pode virar uma bola de neve gigante, positiva. Eu sou o Luigi Age e agora eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o passo do zero até o intermediário avançado de como começar a investir, sem nenhuma proposta igual aqueles gurus da internet fala sobre como enriquecer fácil. As coisas são trabalhadas, as coisas são conquistadas e aqui a gente vai mostrar como juros compostos podem trabalhar para você também. Então, o caminho começa nas seguintes perguntas: o porquê começar a investir? Quais os perigos da inflação que acontecem no Brasil? O que são juros compostos? Dívidas antes de investimento, a famosa reserva de emergência e o nosso primeiro produto começar, que a gente vai dar o pontapé inicial. Mas antes disso eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu comecei a investir com meus 18 anos de idade, quando eu trabalhava no escritório de direito, eu era estagiário, e a dona do escritório tinha um filho que ele já estava numa faculdade de nome aí. Ele estava fazendo um dinheiro muito bom na época, já investia, já trabalhava nas corretoras, ele trabalhava na XP. E ele começou a me explicar sobre juros compostos. E ele foi fazendo uma simulação no papel, mostrando para mim o quanto que eu teria que investir ao longo de quanto tempo para chegar nos primeiros 100 mil reais. E aquilo ali começou a ser interessante para mim, porque eu já vi os vídeos na internet na época, mas eu acabei não investindo através dos vídeos. Ele foi um dos motivadores eu começar a investir. E eu acabei percebendo que as pessoas que trabalham muito e não acumulam uma riqueza é porque elas pegam esse dinheiro, normalmente elas gastam ou guardam e armazenam nos locais errados, ou até mesmo elas não fazem um planejamento correto com o dinheiro. Então o investimento, na minha opinião, é uma autodefesa contra esse sistema, porque se você não se autodefender desse sistema, ele não tá ligando para você. Como que vai ser o seu futuro se você não se autodefender, se você não tiver um investimento como esse, por exemplo? Então, você está disposto a receber uma aposentadoria pequenininha, uma aposentadoria que nem é tão digna igual as pessoas hoje em dia recebem? Ela só serve para quebrar o galho, basicamente. Basicamente, o salário inteiro dela vai no aluguel e não sobra mais nada. Então, é uma autodefesa. Eu vejo que é uma forma do brasileiro, de nós, todos nós, no mundo inteiro, porque esse sistema, ele funciona no mundo todo, não muda muito, segue quase que um padrão esse tipo de sistema. E eu moro no Japão e muitas pessoas falam para mim, né? Antes eu morava na Austrália, mas por que você continua investindo no Brasil? Por que você continua enviando seu dinheiro para o Brasil? E investir no Brasil, ele é fundamental porque é um país grande, é um país que ele tem as suas dificuldades, né? A gente vê a corrupção, a criminalidade, a inflação, ela faz essa montanha russa, o preço das coisas tão alto. Realmente é uma situação que não é tão fácil. O Brasil, ele é um país muito rico. Ele gera muita grana, ele tem uma fortuna gigantesca, tem empresas de saneamento básico, tem empresas de energia, tem empresas do agro, empresas
que fazem muita grana são empresas de setores perenes, empresas que são da necessidade pública. Então, se der uma crise, as pessoas continuam necessitando de luz, de energia, de combustível. Então, esse é o tipo de investimento que eu acho muito seguro comparado a outros investimentos, como, por exemplo, aquelas ações de empresas da tecnologia, por exemplo. Para vocês entenderem o risco de verdade, olha esse exemplo aqui na história no final dos anos 80 no Brasil. Aqui a gente vai ver uma inflação absurda que acabou acontecendo, uma manchete histórica citada na inflação, ela acumulou mais ou menos 1.764,86% no ano de 1989. Então, imagina você dormir e no dia seguinte o preço está totalmente outro, a inflação está gigantesca. Isso numa velocidade assustadora. Se a gente for parar para analisar, o dinheiro que ficou parado nos bancos, ele perdeu o valor, a inflação engoliu ele. O que aconteceu depois? O país ainda continuou andando, continuou existindo, as pessoas continuaram sobrevivendo e vivendo, e quem investiu, quem teve os aportes em ações e não vendeu os papéis, as empresas perenes continuaram vivas e gerando dividendos e gerando lucro. Isso acontece até hoje. E aqui a gente começa onde que o ser humano começou a investir. Então, o investimento não surgiu em Wall Street, ele nasceu na época da sobrevivência, nos primórdios dos seres humanos, onde basicamente eles tinham que plantar. O ser humano ele era nômade, ele vivia caçando, procurando, coletando, e depois com o tempo ele começou a ficar estabilizado, ele começou a se estabelecer em certas regiões e ele começou a plantar nessas regiões. Mas veja, se ele pegasse as sementes e plantasse e colhesse e comesse tudo, ele não teria mais semente para plantar depois. Eles estocavam para a próxima produção e depois para a próxima produção. Esse conceito de investimento surge lá atrás. Aqui tem uma passagem da Bíblia para mostrar para vocês como é importante a gente lê-la, e a gente vai ver que aqui em Provérbios tem um conhecimento brutal desde as épocas do passado. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e se sábio. Então, basicamente, se a gente analisar a formiga, a gente vai ver que ela coleta. Ela vai lá, trabalha, coleta, não tem ninguém mandando, ela coleta, segue esse instinto e vai guardando. Por muito tempo as pessoas investiam em poupanças e até hoje investem, mas elas acabam ficando pobres porque o valor da inflação ele ultrapassa o rendimento dela e as pessoas vão perdendo dinheiro, o dinheiro vai desvalorizando, o poder de compra vai abaixando e a pessoa vai perdendo dinheiro sem perceber. O mais preocupante é que as pessoas ainda acreditam que deixar na poupança é uma forma de investimento segura, sendo que na verdade ela não é nem um pouco segura. Tá, mas Luigi, o que são os juros compostos? O que é essa bolinha de neve que você vai falando toda hora pra gente? Pega uma bola de neve no topo de uma colina e se você joga, ela vai aumentando, ela vai rolando e aí vai ficando uma bola grandona. Então, se você me perguntar, Luigi, o que é o juros composto? Na verdade, no começo ele parece muito pequeno, mas com o passar do tempo ele vai aumentando e vai virando aquela famosa boca de jacaré, né? Essa é a maravilha dos juros compostos. Você tem que entender que os juros compostos ele funciona tanto para os seus investimentos como também nas dívidas. Ele trabalha ao seu favor nos investimentos, ele também pode trabalhar contra você nas suas dívidas. Então tome cuidado e entenda que os juros compostos ele pode ser um amigo no mundo dos investimentos, mas no mundo das dívidas ele é o seu maior inimigo também. Eu quero que vocês analisem essa tabelinha de juros compostos extremamente linda. Você tem R$ 300 por mês e vamos jogar uns juros de 0,8% por mês, que dá tranquilo de encontrar alguns investimentos que rendem isso, mais ou menos. Então, num ano, a pessoa faz 3.600, ela colocou 3.600 e acumulou apenas R$ 163 de juros. Esse é o primeiro ano. Parece pouco. Nossa, mas eu coloquei esse dinheiro e parece tão pouco. Mas olha no terceiro ano. No terceiro ano, colocou-se 10.800, mas rendeu 1.659. No ano 5, rendeu 4.987. No décimo ano, 24.065. E após 30 anos tem um juro composto aí, ó. Ó o juro que acumulou de R$ 514.924. Veja o poder disso. Se você coloca R$ 1.000
ao invés de 300, R$ 2.000 ao invés de 300. Então imagina o poder desses juros compostos, de um investimento básico, de um investimento super possível de achar, bem tranquilo mesmo, e rende muito mais que uma poupança, beleza? E agora que vocês viram os juros compostos dos investimentos, aqui está um dos maiores erros de todos os investidores iniciantes que estão endividados, que os juros compostos negativos das dívidas vão acabar com o seu investimento, acaba não compensando, é muito maior. Recomendado para vocês acabe com suas dívidas antes de investir, tá bom? Isso é importante porque você não vai trocar 6 por meia dúzia, na verdade você ainda perde, porque a dívida anterior ela tá roubando toda a sua grana, ela tá sugando você, então você tem que estancar essa ferida. Eu sei que tem pessoas que estão com dívidas aí de casa, carro, né? Dívidas grandonas, mas você pode começar a estancando essas dívidas através de redução de cartão de crédito. Os juros do cartão de crédito é muito alto. Então, uma das formas de você estancar isso é fazer o controle financeiro. Coloca no papel, se organiza, e a gente pode fazer vídeos sobre esse tema de como reduzir as dívidas ou até zerá-las e começar a investir de forma saudável. Porém, eu gosto muito de uma estratégia, que é uma mudança psicológica, né? Até que comportamental. Então, vamos, por exemplo, aqui, se você quer começar a investir e tá com uma dívida muito grande, cara. Imagina que você tá com uma dívida muito grande, tá se enrolando tudo, e você, beleza, vou organizar, vou colocar no papel, vou fazer o checklist de cada ponto, e eu vou matando essas dívidas uma por uma. Só que eu quero começar a investir, eu quero começar a criar esse hábito de investir legal, beleza? Você cria sua conta na corretora, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, e aí você vai começar a pegar 30, 50 reais, 100 reais por mês, e aí você começa a investir. Você cria esse hábito, que é o seguinte: não adianta também você quitar todas as suas dívidas de uma vez, sendo que você não tem dinheiro para uma emergência pessoal. Se você passar mal, você precisa na farmácia comprar um remédio, você não tem. Então tem certas dívidas, beleza, que ela tem prazo, ela tem um tempo, não precisa também pegar toda a sua grana e sair quitando ela. Cara, você tem outras necessidades importantes também, então é importante você saber ponderar e ter uma liquidez boa. Então o investimento que eu vou mostrar para vocês, ele é simples, ele é tranquilo e ele tem uma liquidez muito boa também. O que é liquidez? É que se você precisar, você consegue pegar rápido no banco, sacar rápido e utilizar tranquilamente sem nenhum problema. E basicamente, os tipos de investimentos principais que a gente vai ter aqui são as rendas fixas e as variáveis. A renda fixa, ela já diz pelo nome, ela é fixo. Você vai ter uma ideia de quanto que você vai receber, porque ela é um valor fixo. Ela já deixa lá no papel, já mostra para você o quanto que ela vai render ao longo de um determinado tempo. É fixa. E a renda variável, também já diz no nome, ela é aquelas oscilações. Ela dá uma renda, ou até mesmo especulações, porque você compra barato e vende caro, ou você compra caro e aposta na queda ou na subida. Esse é o tipo de, também, rendas variáveis que você tem que ter noção de que ela pode valorizar ou pode se desvalorizar também. Porém, nas rendas variáveis existem algumas ações, tem alguns papéis que eles te dão o famoso dividendo. Basicamente, a renda variável, ela sobe e desce, você tem que estar acostumado e aceitar as oscilações de mercado, e os seus valores podem ser positivos ou negativos, e você tem que entender as suas estratégias para operar nesse mercado. Mas eu vou explicar para vocês a forma segura de operar sem essas loucuras que algumas pessoas fazem, porque algumas pessoas levam isso como se fosse um cassino, mas na verdade não é um cassino. E depois se perdem e falam que é um cassino, mas existem formas seguras de fazer isso, formas que você não vai quebrar a cara. Esse é o perfil do investidor, aquele investidor que ele é mais estável, ele é um cara mais conservador, ele gosta de ver rendendo de pouco em pouco, ele sabe que não vai render tanto, mas ele gosta da constância. Esse é o investidor mais conservador. Aquele investidor que ele é intermediário, que ele investe, ele gosta dos dois. Ele gosta da segurança e gosta de ver também um pouquinho de ações, gosta de ver um pouquinho de cada coisa, variar a carteira. Isso é interessante, eu gosto bastante desse perfil. E tem aquele investidor que ele é agressivo, ele gosta de ver o resultado rápido, o lucro rápido. E aí são aqueles que são os famosos day traders, né? Que eles querem ver o lucro no dia, ou até mesmo na semana ou no mês. Então são as operações de mais risco. O risco é alto. Você também tem que estar disposto a perder. Ganha muito, mas tem que estar disposto a perder muito também. Isso vai a um psicológico muito alto. Imagina uma pessoa que ganha 5 mil por mês e consegue guardar 30%. Isso dá equivalente a mais ou menos 1.500. Para esse perfil de pessoa, uma divisão simples seria metade para segurança e metade para o crescimento.
Mas tem que ter um pouco de atenção, porque se você ainda não tem reserva de emergência, a prioridade inicial é a sua reserva de emergência. Ela consiste em 6 meses do seu custo de vida. Basicamente isso. Se você ficar desempregado e você sabe o quanto você gasta, você tem 6 meses para se manter se você ficar desempregado. Basicamente isso. Então, esses 6 meses de proteção são 6 meses que você aguentaria ficando desempregado. Esse dinheiro ia te bancando praticamente, se você não tivesse nenhuma outra renda. Então, essa é a famosa reserva de emergência. Você se protege de uma, digamos assim, de um problema maior que pode acontecer na sua vida. Então, se o cara ele tem um custo mensal de 3 mil, em 6 meses esse custo vai ser de 18 mil. E você tem que ter esse 18 mil em uma reserva de emergência, rendendo para você tranquilamente também. Que é muito interessante você deixar rendendo essa grana, porque ela vai gerando juros compostos e ao longo do tempo vai valorizando também e dependendo do investimento vai corrigindo de acordo com a inflação e não vai desvalorizando igual não acontece numa poupança. Então é muito importante você também ter esse flow de entender que o seu dinheiro não vai se sair desvalorizando. Porém, é muito importante você também entender que tem que ter uma liquidez caso você precise de uma emergência, tá? E às vezes se você coloca no investimento errado e você faz o saque antes, você acaba perdendo dinheiro, tem imposto em cima, então tem que saber também o tipo de papel que você vai estar comprando. Pode fazer sentido também avaliar um seguro de vida ou uma proteção de renda caso alguma coisa venha acontecer com você. Então não é para você sair contratando também o que você vê pela frente aí também, mas é interessante você pesquisar sobre o assunto caso essa segurança seja algo primordial para você e para o seu psicológico também. E o produto que a gente vai falar aqui não é nenhuma novidade, é um produto que está aí nas caixinhas do banco, né, na Nubank tem, na PagSeguro tem, nos bancos digitais e nos bancos físicos tem essa opção que é o CDB. O CDB dos bancos, normalmente ele vem com uma proteção, que é um seguro de garantia FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Então ele vai garantir até 250 mil por CPF ou por CNPJ. Então se você tem investido no seu CDB, um valor até esse valor e o banco quebrar, ele te ressarce. Então o mapa principal, o mapa inicial para a gente sair das dívidas e começar investindo é esse daí, ó. Então você abre uma conta no banco, você provavelmente já tem conta no banco, abre uma conta na corretora, que eu vou fazer um próximo vídeo mostrando para vocês qual corretora escolher, quais são as melhores opções, qual vai cobrar de você um valor maior por fazer uma atividade dentro dela, ou qual que você não vai pagar nada, e você abre a conta no banco, abre a conta na corretora, transfere o dinheiro para lá e começa a investir. Então é bem simples e a gente vai explicar isso para vocês nos próximos vídeos, beleza? Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, até a próxima, até mais.